Boa noite! Mais de 19 horas em Porto Alegre, né? Deu uma atrasadinha aqui, trânsito maluco, né? Até os professores conseguirem chegar por aqui, a gente espera um pouquinho, né? E estamos agora com o time completo. Hoje o nosso Conversa de Professor é sobre a prova de Química. Eu estou aqui com os craques do Universitário, da cadeira de Química, professor Rossoni, né, que tem uma larga experiência em preparação para vestibulares e vai nos ajudar um pouco hoje a entender essa prova da Química, e o professor Paulo Silva, meu colega, né, de décadas, eu não gosto muito de falar disso, né, Paulo, mas deixa assim, né, de muitos anos, né, que nós trabalhamos juntos, e o Paulo tem uma experiência também aí perto dos 40 anos, né, com vestibulares aqui, principalmente com o vestibular da Universidade Federal, e vai nos ajudar, obviamente, né, com a sua experiência, seu conhecimento, a conhecer previamente a prova da URGS. A gente, com a URGS, pode fazer isso, né? Uma prova que, além de muito bem estruturada, ela não costuma trazer muitas novidades, ou novidades, né, excepcionalmente grandes, que possam, né, fazer com que a gente se sinta inseguro na hora de fazer a prova. Então a gente vai, com esse conhecimento, né, e com os colegas aqui de Química, falar muito hoje da Química. Estou aqui também, à minha direita, né, com o professor Andrezan, meu parceiro nessa saga, né, de implantação do nosso EAD, e essa plataforma de ensino à distância, ela já está dando o que falar, né, Andrezan? Porque hoje mesmo fui na rua, né, disse, grande iniciativa, aquela coisa toda, e a gente tem muita expectativa e ao mesmo tempo muita certeza, né, de que esse projeto é um projeto que já deveria ter acontecido há mais tempo, e ele está maduríssimo, né, para dar certo. Nós vamos falar um pouquinho mais do nosso EAD também. Vamos começar então fazendo a pergunta clássica aqui, que começa a nossa conversa de professor, para o Rossoni e para o Paulo Silva, sobre a estrutura da prova de Química, né? Quer dizer, o aluno, quando pegar a prova, ele vai certamente encontrar qual estrutura, como é que vão estar distribuídos esse conteúdo. Depois a gente fala de cada um deles, né? Olha, a prova, ela tem uma característica há muitos anos, né? A URGS faz uma prova bem feita, bem distribuída, que abrange praticamente todo o conteúdo do ensino médio, né? E é claro, nós temos ali questões mais simples, mais difíceis, né? Mas a estrutura a prova é muito bem estruturada. E ela procura seguir mais ou menos a sequência do ensino médio, né? No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, é uma prova boa para se fazer, né? Normalmente não apresenta muita surpresa, não é isso aí, Luciano? Não, exato. Eu até vou ressaltar uma estrutura dela que, geralmente, os vestibulares eles têm questões aleatórias, né? A prova de Química, em especial da URGS, ela segue uma estrutura de primeiro ano no início. Então, ela tem aquelas questões mais de primeiro ano do ensino médio, e aí depois, por nossa curiosidade, ela não vai para o terceiro ano, ela vai para o terceiro ano, que é a orgânica, que é um pouco mais fácil, e depois ela deixa a físico-química. É como se a URGS desse uma dica, porque a URGS tem muito disso, né? Ela dá uma dica durante o vestibular, né? Então, durante o vestibular, o aluno até pode fazer a prova nesse sentido, do início da prova até o final, porque é os primeiros conceitos, ligações químicas, depois orgânica, depois físico-química, que é um pouco mais difícil. E aí, sabendo a estrutura da prova de Química, tu até sabe como começar a prova, tipo, do início. Porque tem gente que começa lá pelo meio, começa pelo final. No caso da Química, segue o início, tá? Não inventa nada, que vai ser melhor para ti, tem orgânica no meio, as piores estão por últimos, é isso aí. Maravilha. E quais os conteúdos que mais caem? Existe uma predominância de conteúdos, porque em algumas matérias é muito bem distribuído, em outras há uma concentração maior em alguns assuntos, né? O que, se a gente já sabe previamente, pode acabar ajudando o aluno nessa reta final, pelo menos. É óbvio, o ideal é que o aluno esteja preparado com todo o conteúdo, mas nessa reta final, existe algum conteúdo, né, que seria interessante ele se dedicar mais para o estudo? Ah, sem dúvida, né? O Rossano estava falando aqui, a química orgânica, ali pelo meio da prova, né? Normalmente o maior número de questões são da orgânica, né? Então, vai ser explorado assim a geometria do carbono, as funções orgânicas, né? Isso é muito importante, porque com as funções se consegue resolver várias questões. Então, a orgânica normalmente é a que mais aparece, né? Aí depois teríamos assim, ligações químicas, mas espalhado, né?
em toda a prova esse assunto de ligações, falando de ligações termomoleculares, de polaridade, não é verdade? Então, mas como são 25 questões também, dá para explorar bem o conteúdo. Ele, pouca na coisa verdade, que a cai gente tudo, pode... né? Exatamente. Bom, essa é uma característica da química em quase todas as disciplinas, né? Exatamente. Mas, muito bem. Então, orgânica é aquilo que, se fosse para eleger um conteúdo agora, para se aprofundar um pouco, na hora de estudar nada novo, né? De revisar, seria orgânica, né? Bom, mas vamos aqui com o Andrezan falar um pouquinho sobre os nossos internautas, falar um pouco sobre o EAD, né? O que a gente está aprontando aí nessa plataforma de ensino à distância e se já tem alguém aí nos colocando alguma questão. Boa noite a todos, pessoal. Sim, já temos várias questões aqui, tá? Já vamos lê-las. Antes aí, algumas perguntinhas aí do final de semana até em relação ao nosso EAD, né? Nós já falamos algumas coisas aqui, mas como sempre há pessoas novas assistindo, né, vamos reforçar outras aqui. Primeiro, a possibilidade de assistir a aula ao vivo, em tempo real, em qualquer lugar do Brasil, no conforto de sua casa. Então isso aí é uma coisa magnífica. Além do ao vivo, perdi, não posso assistir, o ao vivo será pela manhã. Você pode assistir a essa aula depois editada em qualquer horário. Pela manhã, pela tarde, pela noite. Muito mais legal. Haverá lá um acompanhamento. O aluno vai anotar o seguinte, são 161 aulas. Eu assisti até agora 60 aulas e vai dar o percentual do curso. Então ele vai poder saber, será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? O que está faltando? O que não está faltando? E mais do que isso, as aulas depois serão separadas por disciplina e professor. Então, eu vou ter de reforçar aqui as aulas do professor Rossoni. Vai lá e reforça. E mais do que isso, daqui a pouco ele quer assistir a uma aula e ele não pode neste momento. Então, ele vai marcar como favorita. E depois estará lá para ele as aulas favoritas para que ele possa assistir. Então são muitas novidades em relação ao nosso EAD, que vai ficar bem bacana mesmo. E vamos a algumas perguntas aqui, ó. São muitas interações, hein? Muitas interações de fato. A Brenda diz o seguinte, nossa, só os melhores da química. Olha que legal aí, ó. Depois o Diego Fagundes Rocha Marques diz, vamos Puma. Aí eu não entendi, depois eu vou ter que explicar, tá? Pô. Depois o Marcos Vinícius Correia diz, bum, sabe muito. Bernardo diz, melhores professores de química, Paulo Silva e Rossoni. A audiência agora, olha só o que a Laura largou aqui, ó. Qual bigodinho é mais polêmico? Do Rossoni ou do Paulo Silva? Do Andrezan, não? Não, é a cadeira de química, é a cadeira de química. Depois ali, ó, já vamos ler os de conteúdo daqui a pouco. Rossoni é o mais gato, diz a Sheila, né? Há controvérsias. Depois... ela foi minha colega no ensino assim, médio, cara. Por isso, foi tua colega. Por isso. Depois o Guilherme Alves diz, Rossoni e suas musiquinhas, melhor prof. Ó, tem as músicas aí do Rossoni daqui a pouco. Depois... Re nos metais, diz a Nicole, tivo positivo. Deve ser uma das musiquinhas, com certeza. É uma música que o Paulo vai ajudar a cantar depois. Bah, olha só, ó, coisa nova aqui, ó. Paulo Silva com Rossoni, dupla da química. Aí, ó, anunciaram já, ó. Depois diz o seguinte, Elisa diz, passei na URGS em 2002, farmácia, Rossoni detona. Genial. Cara, mas eu nem dava aula em 2002, cara. Eu comecei em 2012, faz 5 anos. Acho que tem uma coisa errada. Não. Agora vamos à pergunta de conteúdo. O Matheus pergunta o seguinte. Nós estamos falando basicamente da URGS, né? Mas o Matheus pergunta, qual conteúdo cai mais na prova da Universidade Federal de Santa Catarina? O Santa Catarina é bem espalhado, né? Eu dou aula em Santa Catarina também, então na prova da Federal 5 ela é totalmente diferente, né? Ela não segue uma sequência lógica que nem a da URGS, então ela não tem essa coisa de matéria de primeiro ano, depois orgânica e depois continua com físico-química difícil, não, é tudo misturado. E tem que saber que é uma prova de somatório, tá? Ela não é uma prova objetiva. E aí a dica que a gente mais usa em Santa Catarina
Não é bem o nosso foco agora, tá? Mas eu posso te responder isso pessoalmente depois, tá? Mas é que assim, ó, em Santa Catarina, quando tem dúvida na questão, você pode dar o luxo de não marcar nada, né? Claro, nas várias proposições que vai ter, tu vai ter que escolher uma, pelo menos, para poder pontuar. Se for medicina, vai ter que escolher 2 ou 3 em química. Mas aí cada prova de Santa Catarina tem uma média também de questões, né? Agora, os conteúdos que mais caem, eles são aleatórios, né? Ele vai de orgânica, que vai predominar 2 questões. Só para esclarecer que é só 10 questões, né? São 10 questões de somatório. Então, muda totalmente o foco, né? Quando eu falo que é 2 questões de orgânica, é quase equivaler às orgânicas que mais caem na URGS, porque a URGS vai ter umas 5, 6 de orgânica, mas são 25 questões, né? Então, são coisas bem diferentes, assim, mas eu prometo responder melhor, até com tabelinhas e gráficos, depois no particular, tudo bem? A gente vai tentar focar mais URGS aí, obrigado. Beleza. Nosso EAD, né? Que começa no dia 14 de novembro agora, né? E vai até o final ali, o início melhor dizendo, das provas da Universidade Federal. Tem um modelo também que é para tentar criar o clima, né, de uma sala de aula como se de fato ali o aluno, mesmo não estando presencialmente, tivesse a sensação de estar tendo uma aula, né? Ele vai ser o último da fila, eu sempre brinco, né, com as cabecinhas ali na frente, né? E tudo que acontecer dentro da aula vai acontecer para ele assistindo em casa. E isso também, de certa forma, eu tenho certeza, né, faz com que o professor fique mais à vontade e que trabalhe, né, como de fato realmente ele trabalha. O Rossoni, vou aproveitar ele aqui, né, tem experiência assim, em vários cursos de EAD, né, o Descomplica, o Jubilu e tantos mais. Né, conhece, né, já trabalhou, enfim. O que tu acha, Rossoni, em relação a isso, né, na diferença do nosso projeto? Bom, ele é bastante diferente. Na verdade, ele é bastante ousado também, né? Uma vez que a maioria dos cursos que eu já gravei aula, eles são mais ou menos cursos que são portas fechadas, que nem essa aqui. Então, você tem a liberdade de gravar, errar, começar de novo. E aí, desse modelo que o universitário tem, ele é realmente muito inovador, até dá um certo medo, assim, porque você vai entrar na sala e vai falar o que você quiser, como se fosse uma sala de aula, só que agora é para o Brasil inteiro, né? Então eu sei que tem o pessoal lá do Ceará, de Brasília, de Minas Gerais, aí pessoal de Minas, não tô brincando, nem sei se tem alguém assistindo. Mas, interior cara, dos Estados Unidos. Interior dos também. Estados Unidos, cara, imagina Japão. Fala aí, pessoal, Japão, é. Então eu imagino um negócio assim, isso é ousado, né? Isso eu acho bastante ousado. Dá um certo medo, mas ao mesmo tempo é revolucionário, porque quando tu tá gravando uma aula, geralmente não consegue ver a reação dos alunos. Aí tu fala um conteúdo, os alunos na sala de aula eles te indicam pelas caras, assim, né? Quem já foi professor ou quem já trabalhou com o público sabe disso, que o aluno, ele vai te dizendo, vai falando um negócio difícil, ele vai te falando com a cara, assim, ó, meu Deus, o que você está falando? Que isso? E aí tu repete mais uma vez, de outro modo, até a cara dele amenizar. Então, eu acredito que seja um negócio muito mais prático e muito mais esclarecedor, mas a gente vai apostar nesse trabalho para ver o que vai acontecer de verdade, né? Eu vejo assim, ó, é a novidade da descontração, gente, né? O aluno vai interagir, o professor vai poder dizer né, o que ele bem entende, claro, com seus limites, é claro, né? Então eu acho isso bem diferente. Eu acompanho, né, pelas redes sociais, muitas aulas, eu já assisto, faço avaliações também, e estou bem curioso, né? Curioso para ver o que vai acontecer. Eu vou estar lá no meio, né? Vou estar lá na frente. É isso. Né? É que, na verdade, essa é uma aula de verdade. Né? O que a gente está colocando é isso. Quer dizer, ela isso não que é tem. interessante. Se o Paulo Silva gaguejar, vai aparecer. Vai né? aparecer. Eu sempre brinco, né? Pô, o cara escorregou na sala de aula, deu um espirro, se coçou. É aquilo, quer dizer, e não é feio, porque, na verdade, é ao vivo. É como nós estamos fazendo agora. Né? Quer dizer, o que a gente puder, né? O que fizer de errado aqui, vai aparecer, e aí depois a gente, obviamente... é isso que... Claro, esse se for uma coisa muito feia na edição, depois a gente tira, claro, né? Mas na hora do ao vivo. Se o professor cair, vai aparecer. Vai aparecer. Né? Tropeça. Mas vamos lá, vamos voltar ao conteúdo aqui. E nós temos uma pergunta que a resposta pode ser interessante, até porque já tem uma pergunta aqui sobre Enem. A gente hoje não vai falar sobre Enem, a gente está falando sobre a URGS, já apareceu Santa Catarina, mas a ideia e o foco né, a questão da URGS. Mas, evidentemente que como o Enem ainda não aconteceu e o pessoal está se preparando, existe alguma diferença entre a prova da URGS e a prova do Enem em relação aos conteúdos? E isto também vai fazer com que a gente, se tiver
vá trabalhar mais especificamente na URGS, né? A diferença principal entre essas duas provas está na forma como os assuntos são abordados, né? O Enem ele tem uma abordagem diferente em relação à da URGS. Vamos dizer assim, ó, a questão do Enem, não entendo o que eu vou dizer, ela é mais elaborada, ela tem mais texto, né? Ela faz o aluno ler mais, dá mais informações, inclusive, né? Mas o conteúdo não varia. Não, Conteúdo é o mesmo. o conteúdo da mesma é o forma mesmo. em história, Né? é isso. É o mesmo. É a forma, o enfoque é um enfoque em que é o diferente, assunto vai ser exatamente. colocado na prova que varia, né? Mas basicamente o que ele está estudando para o Enem agora vai aproveitar, isso aí, vai aproveitar na URGS, né? Só tem que reciclar a forma de aí entra observar a importância do revisão, né? Para a gente colocar, né, as coisas nos seus devidos lugares. Redirecionar para o enfoque URGS. Exatamente. Né? Mas vamos lá. Quais são os conteúdos que com maior grau de dificuldade e já aproveitando, quais são os mais fáceis? Quer dizer, eu estou numa revisão, agora nós temos aí pela frente outubro, metade de outubro, novembro e dezembro. Nesses 2 meses e meio que vão faltar, nós teríamos assuntos mais difíceis e questões mais difíceis, questões mais fáceis. Tenho que prever agora e também dar uma dica. Olha, então vamos revisar, revisa aí os mais fáceis. Eu sempre digo isso, porque é hora de não errar, né? O difícil você vai revisar, se é difícil tu não estudaste até agora. Claro. Capelão, tem uma coisa que também é muito importante, já falo dos conteúdos, que é muito importante, que é o aluno, nesse momento, ele planejar a sua prova. Né? Fazer o planejamento. Né? Ele vai fazer a revisão, nós vamos fazer junto com eles as revisões todas, e aí ele vai ter uma ideia de que assunto ele tem mais dificuldade, né? E não é o momento de olhar isso aí, né? Esse assunto. Mas tem realmente, principalmente aquelas questões que envolvem cálculos, né, Rossoni? E o pessoal tem maior dificuldade. A estequiometria, normalmente em aula eu falo baixinho, para eles não ouvirem, né, para não se assustarem, estequiometria, né? Por quê? Porque é um assunto que envolve raciocínio matemático, né? Conta percentual. Esse é difícil. Dá um fácil aí, vamos ver. Cara, fácil é quando a URGS ela não quer fazer uma prova tão difícil, e ela resolve colocar orgânica, por exemplo, e pede as funções orgânicas, né? Ou pede classificação de cadeias. Então, é mais ou menos fácil, só que a gente não pode dizer que a orgânica é fácil, né? Porque teve anos que a orgânica foi muito difícil, então isso varia bastante, né? O conteúdo fácil de um ano pode ser o conteúdo difícil do outro ano. Mas, em média, geralmente, não por ser um conteúdo difícil, mas é que o aluno geralmente tem uma certa dificuldade de matemática já. E aí, estequiometria e soluções... Não, isso é brincadeira, Val. Eu já disse que a orgânica seria a literatura, assim, da química, né? Porque tu vai lá, conta os carinhas, né? O ácido acético, daí conta o que ele faz, que é o personagem principal. Mas pode ser dado por um grande narrador, que nem, por exemplo, a orgânica é a literatura, mas se tipo, tu for um grande cara que nem Dostoiévski, né? Tu vai escrever um grande livro, e se tu for um grande professor de orgânica, que nem o Paulo Silva, vai ser o Dostoiévski da orgânica. Maravilha. Bom, mas tem gente que não para aqui na rede, né? Vamos falar um pouquinho, Andrezan, do que tem aí de perguntas e comentários? Tem muita coisa aqui. Algumas fofocas até. Estão entregando o Rossoni aqui, ó. Fala do Rossoni na aula. Paulo Silva está bem amigo do senhor. O que significa isso? É aquela minha hipocrisia natural, né, gente? Entende? Aqui eu tô amiguinho dele, mas sabe como é que é, né? Vocês conhecem. Tem que trazer na rédea curta, né? Ainda mais com esse bigodinho aí, né? Que coisa horrível. Eu acho que a cadeira vai pedir pra tu tirar isso aí. A Cecília diz, nossa, Paulo Silva no EAD não dá para perder. Genial, genial. Depois ali... Vem a Samira e diz, vocês entenderam? Digam que sim. Hahaha, Rossoni é demais. Depois nós temos ali, Angélica diz, adoro Rossoni. Depois o Giovanni pergunta o seguinte, Rossoni, qual o composto orgânico que tu usou para essa barba? Era só uma observação, o Giovanni é professor também, eu acho que ele vai participar. Ah, já teve aqui, senão teria vingança.
Depois a Thaís diz, fiz faculdade de Química por causa do Rossoni. Bom, agora uma pergunta vamos ler aqui antes, já ler de conteúdo. É muita pergunta, hoje o pessoal tá que tá, né? Então vamos fazer uma perguntinha de conteúdo, depois eu continuo aqui, tá? A pergunta é a seguinte, já falamos indiretamente, mas o pessoal vai entrando, né? Quais as matérias que mais caem na prova de Química da URGS? Então, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Porque cai todas as matérias. Tu não pode dizer assim, não cai ligações, não cai orgânica, não cai... Cai todas. Assim, se tu pegar, por exemplo, físico-química, né? Vai ter 2 questões de soluções, 2 questões... Nessa ordem que eu estou falando, inclusive, tá? 2 questões de soluções, 2 questões de termoquímica, 2 questões de cinética, mais ou menos, 2 questões de equilíbrio, mais ou menos, pode ser 3. 2 questões, as últimas são sempre eletroquímica. Então, se tu pegar a prova de Química da URGS, vai ver que isso é sempre essa sequência. No meio tem orgânica, e no início começa com aquela estrutura atômica, depois tabela periódica, depois ligações químicas, estequiometria. E como é 25 questões, e não é uma prova mal elaborada, é uma prova bem elaborada, eles dão um jeito de colocar toda a matéria nessas 25 questões. Então, essa é a parte cruel, tá? Porque não tem assim, o que mais cai? Mais cai orgânica, mas olha só, se tu pensar que mais cai orgânica, a orgânica é 1/3 do seu ensino médio, que é o teu 3º ano, por exemplo. Então, não é que mais cai orgânica. Se tu dividir a prova em 3, vai dar, na verdade, um pouco menos de 1/3 as questões de orgânica. Então, proporcional é que menos cai. Mas, se eu considerar a orgânica como sendo uma matéria só, é a que mais cai. Você consegue me entender? Tranquilo. Qual é o nível? Vamos aproveitar. Qual é o nível das questões dessa prova no geral, né? Quer dizer, a gente encontra uma prova muito difícil, uma prova bem organizada também no quesito nível, né, de dificuldade das questões. Sim, olha só, até o Paulo Silva ele tem os dados aqui que ele pode responder até melhor, porque assim, se eu falar que é um nível fácil, o aluno que não é muito bom em química, ele vai discordar de mim. Se eu achar que é um nível difícil, o aluno que é muito bom em química, fez muita preparação, se dedicou, teve vários períodos de química como aqui no universitário, ele vai dizer, não é difícil, é razoável. Então isso discorda um pouco, tanto que a maior prova disso é o desvio padrão. O desvio padrão é uma parte da matemática que ele vai analisar entre 2 montantes de público. E aí ele vai dizer, esse público aqui achou a prova fácil, esse difícil e esse muito fácil. E esse desvio padrão tem uma diferença de 5 pontos, às vezes. Quer dizer, tem uma galera que tem uma média 10, tem uma galera que tem média 15, tem uma galera que tem média 20. Então é difícil falar do nível de química, mas deixa o Paulo Silva dar os dados direitinho. Bom, e aproveitar, Paulo, já, porque isso também fala um pouco do nível de dificuldade, a média. A média de química não é uma média alta. Né? Eu acho que briga ali com a física, com a matemática, né? E isso já traduz um pouco, pelo menos no geral, evidentemente, não estamos falando de aluno bem preparado, a questão da dificuldade. Né? Tu vê só, pela própria média a gente tira a febre da prova, né? Eu tenho aqui os dados, por exemplo, 2015, 8,83 foi a média, 2016, 9,22, 2017, 9,20. Quer dizer, vamos fechar por 9 acertos em 25 questões. Tira a conclusão, né? É baixa. É complicado, complicado, né? claro. E o desvio, como o Rossoni falou, realmente o desvio gira em torno de 4,5. É alto. É alto. Entende? Então, é uma prova que tem que tomar muito cuidado, né? Uma questão é decisiva, o cara tem que estar preparado. Pode ser a diferença entre pegar um desvio e não pegar um desvio e decolar, né, Paulo? Exatamente. Que é importante essas provas então, de média mais a concentração, baixa. O foco total é muito importante, não dá para descuidar. Uma questão e o cara está dentro ou está fora. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre o nosso EAD. Já tem gente na técnica reclamando aqui, né? Aliás, a técnica profissional, né? Matheus, Rodrigo e Marcelo, hoje o time está completíssimo, né? Não tem como dar errado, né? E eu quero então... Quando falava em técnica antes em casa, eu imaginava as mulheres, né? A técnica, né? Eu achei que era o conjunto da técnica. Eu cheguei aqui e olhei os homens e eu fiquei me perguntando, mas cadê a técnica? Eles falavam tanto. Hoje não veio, né? Mas nós vamos também colocar para vocês, é isso que eu queria salientar,
que todas as dúvidas que tu tiveres, né, do nosso EAD, tudo que tu precisares saber da nossa plataforma e também pegar ali, né, dicas e informações anteriores, tu colocas aí, né, ou vamos digitar, né, no nosso site, vai até o nosso site, www.universitario.com.br/prevestead, vou repetir, universitario.com.br/prevestead, e ali tu já podes acessar a nossa página. Um detalhe interessante dessa página é que logo no topo tu vai ser convidado a te cadastrar para assistir às nossas aulas que estarão sendo disponibilizadas como uma degustação. Eu queria também que o Andrezan falasse um pouco disso e já colocasse mais algumas questões aí da nossa interatividade. Perfeito. Então, pessoal, a gente tem uma característica que é a transparência. Não é? Então, nós já queremos que vocês saibam como que serão essas aulas. Vocês terão lá, faz a inscrição, tá? Vocês terão lá a oportunidade de assistir a 4 aulas. 4 aulas que foram gravadas em sala de aula, como o Kaplan diz, como se fôssemos o último lá da fila, com a cabecinha lá na frente, o professor sendo extremamente natural, que é a nossa característica em termos de EAD. Então, nós não escondemos o produto, tá lá bem claro para que vocês assistam a essas aulas. Mas, para isso, você tem de fazer a inscrição no site que o Kaplan já deu ali, universitario.com.br/prevestead. Então tá lá, a transparência aqui é também o nosso diferencial, né? Bem, agora, olha, hoje são muitas e muitas interações. Hoje nós estamos aqui, de fato, ó, nós já tínhamos batido o recorde, né? Agora é um novo recorde. Lembra que em português é recorde, não recorde, viu? Então, estamos com um novo, já antecipando a dica. Vamos lá, a Tatiana Ferrão diz o seguinte: dá-lhe vô Paulo, grandes dicas, grandes dicas. Depois a Luísa Medeiros diz: tem professor mais feliz que o Rossoni? Eu acho que não, né? O Paulo está fazendo uma concorrência ali, ó. A Samira diz o seguinte: estão amiguinhos, mesmo porque o professor Paulo Silva não gosta de dividir o microfone. Então, hoje estão amiguinhos. Depois ali, nós temos a Larissa dizendo: Sr. Paulo, não esquece de limpar o microfone. E depois a Lidiana fala: só as feras da química. Parabéns a vocês. Não, antes de entrar aqui, eu passei um álcoolzinho no microfone, gente. Não se preocupe. Não vou ficar doente dessa vez, tá? É bom que eles pegam as nossas manias, todas, né? Não escapa nada. E o ao vivo é legal por causa disso. Quer dizer, não tem absolutamente nada como esconder. Vão ver o Paulo limpar o microfone antes de entrar, falar, né? O que tem que falar é isso. Essa é a ideia, né? Para que fique muito à vontade, né? Não só o professor, como também a própria aula saia de uma forma absolutamente espontânea. Então vamos voltar para a química, né, que é o nosso assunto hoje do Conversa de Professor, e vamos fazer uma pergunta que é a seguinte: qual é a melhor maneira de fazer a prova? O Rossoni disse que a melhor coisa é começar do início, né? Mas se o cara encontra uma questão, mesmo no início, mesmo sendo de primeiro grau, complicada, é hora de pular, como nas outras matérias a gente colocou, ou vai ficar ali, né? Eu tenho um toque, né? Eu tenho que fazer da 1 a 25, né? Isso pode, na hora, atrapalhar. Então, como é que ele se comporta em relação à maneira de resolver a prova? Isso pode atrapalhar muito. Então, quando você encontrar uma questão que você não consiga fazer, você perde todo o tempo nela. Fica 20 minutos nela, mas resolve pelo menos uma questão, você acertou. Não, pelo amor de Deus, é brincadeira, olha só. Não faça isso. Aí ele vai conseguir fazer no total da prova 5 questões, imagina. Ele errou ainda metade, 3 questões. Cara, não faz isso. Então, olha só, eu sei que... Vai que a URGS sacaneia, bota estequiometria na primeira, né? O cara, além de não acabar a prova, não acerta a questão, né? Cara, imagina, então não faz isso, né? Eu sei que nesse dia aqui, se não mudar nada, a princípio a URGS vai continuar igual, vai ter química, biologia e geografia. Então você pode começar a prova nesse sentido, né? Primeiro química, aí tá mais descansado, tu encara uns cálculos e tudo mais, porque depois com a cabeça cheia tu não vai querer calcular nada, né? Tu vai falar, isso aqui vai dar tanto, né? Então, começa com a química, biologia, depois geografia, que são as matérias menos importantes. Não, tô brincando. Aí o que acontece? Na prova da química,
o ideal é começar no início, que nem eu te falei, né? Que começa no início, vai ser a matéria a princípio mais fácil. Só, cara, vai ter questões que alguns anos a primeira matéria de ligações químicas ou de tabela periódica vão estar difíceis. Existem questões difíceis de tabela periódica, você tem que acreditar em mim. Existem questões difíceis de propriedades periódicas, de afinidade eletrônica, de potencial de utilização. Então você vai ter que se concentrar nela. Ah, vou conseguir fazer? Não. Então, não consegue? Pula. Não dá esse luxo de perder muito tempo nela, não. Porque se você pular e for fazer as outras, o teu cérebro ele vai ficar pensando assim, ó, como é que eu resolvo aquela? E tu vai ficar resolvendo as outras. E quando tu voltar para ela, era só isso, só fazer isso. Então, esse problema que a gente tem na educação é assim, ó, a gente não sabe como funciona o nosso cérebro, né? Acho que ninguém vai conseguir desvendar esse nosso grande mistério. Então, se eu não sei, eu posso utilizar ele ao meu favor, né? Eu vou dar uma lida antes, a ideia vai amadurecendo. Tem gente que faz isso na redação, né? Lê o tema da redação antes, depois faz as questões da prova, depois volta para a redação. Então, é para amadurecer essa ideia, né? Então, pula, que tu vai ser beneficiado com isso. Não perca muito tempo, não. Sim, umas dicas. Não, é exatamente isso, né? Porque se ficar naquela questão ali, remando, não, mas se eu vou acertar, é como eu digo, né, pessoal? A próxima questão pode ser a fácil. Ficou média. E se for a média, já ficou difícil porque está cansado. Né? Então, o que o Rossoni falou é perfeito. Não conseguiu, pula, vai para a próxima. E o que a gente tem colocado, né, Paulo e Rossoni, é que também essa questão de difícil e fácil é muito subjetivo, né, como o Rossoni colocou. Então, se o cara se sente bem numa prova de química, né, e ele conhece a matéria ou ele gosta de determinado assunto, começa por aquele assunto que tu gosta, né? Quer dizer, vai acertando, né? Porque uma das coisas mais complicadas que a gente percebe, né, às vezes e depois a choradeira grande é o cara que sabe a matéria, mas que não deu tempo, ou que ele se atrapalhou com o tempo, né? Então, bom, vamos usar o tempo a favor, né? Quer dizer, o que significa isso? Fazer as questões mais fáceis, fazer aquelas que tu vai acertar, fazer aquelas que tu gosta e depois, sim, perder o tempo, né? Sim, volta, final, revisa a prova, lá, e aí, né? E aí, sim, Bem nessa, se errar né? aquela que tu não sabia ou que tu tinha maior dificuldade, bom, a probabilidade é que também tu fosse errar no começo e não esquentou a cabeça, né? Para passar. E para passar em medicina, tu não precisa gabaritar a prova de química, né? Então tu precisa acertar todas. Então aquela que tu pulou pode até ser útil depois, não precisou dela. Então pode ser 22, 23 questões, 21, 22. Então não te estressa com isso, tá? Relaxa. E tabela periódica, tu falasse, a URGS fornece a tabela periódica ou o cara tem que trazer ela decorada na cabeça? Gente, fornece! Essa prova fornece. Eu sei que tem vários vestibulares que nem o Enem, que nem o FPR, Itaim, que eles não fornecem tabela periódica. A URGS fornece, pode ficar tranquilo com isso, tá? Ela até vai dar uma tabela periódica que vai ter uma linhazinha mais escura, separando os metais dos ametais. Olha só! Que tabela que fornece isso? Tem coisa que só a URGS vai fazer para vocês. Só faltava ser colorido também. Né? Isso aí. Muito bem. Vamos aproveitar aqui que o Rossoni está presente, né? O Rossoni tem várias musiquinhas, né? E até dancinhas, né? De química que viralizaram na rede. Né? No EAD vai rolar também. E a gente cria uma palhinha, né, Paulo? Agora sim, né? Agora já disseram até que o Paulo vai cantar, né? Mas vamos primeiro ver. Porque Cara, existem várias musiquinhas, a gente vai tentar fazer isso no EAD sim, conforme os conteúdos que a gente vai abordar, né? E, cara, tem uma musiquinha que é muito conhecida, então eu vou dar uma palhinha assim, o Paulo Silva vai me ajudar. Best Friend, BFF. Que é mais ou menos assim, ó. O cátio é positivo se origina nos metais e o ânion, do contrário, nos ametais. Positivo. O cátio é positivo. O cátio é positivo. Positivo. O cátio é positivo. Mas o ânion é negativo. Isso é um pedacinho da música. Isso não foi ensaiado, gente. Desculpa aí qualquer coisa. Não, nós vamos na pré-exame, isso vai sair ensaiado. Aí ninguém vai segurar a cadeira, né? E Paulo Silva. Tu és responsável ali pelo EnemTube, né? É verdade. E muita gente conhece, acessa e trabalha com o EnemTube, outros não, né? Então, primeiro, queria que tu explicasse o que é o EnemTube, como é que a pessoa chega no EnemTube e o nome é EnemTube, né? A pergunta é, lá o aluno também encontra questões que podem ajudar no revisão da URGS? Mas totalmente, né? Porque
O EnemTube, nessa plataforma, nós temos muitas provas, né? Já passou, inclusive, de 5.000 questões, né? Eu até tenho alguns dados aqui. Tem um que é mortal, né, Kaplan? Aqui, ó. Questões resolvidas até hoje no EnemTube, tem o quê? 3 anos? 2, 3 anos? Não vem a cabeça, não é mais do que isso. Questões resolvidas, 83.983 questões resolvidas, né? Os alunos... É a questão, né? É muita questão. Então ajuda, gente, né? Todas as questões que vocês fizerem, quanto mais vocês fizerem, ajuda. O EnemTube, inclusive, vocês podem montar um simulado, ou então ter a dificuldade num determinado assunto, agora há pouco a gente falava estequiometria, e colocar lá, né? Só estequiometria, virão todas as questões de estequiometria para vocês. Bom, é um negócio maravilhoso. Paulo Silva não sabe, mas a técnica já colocou o endereço do EnemTube para quem não conhece, para acessar, é o enemtube.com.br, não é isso? Então ali, aí na telinha, né? Qualquer um pode acessar. Tem que fazer um cadastro, né? E-mail de graça, né? E-mail, uma senhazinha e acessa, né? No Facebook também, entende? Qualquer um pode ir. E já estão perguntando também se tem coisa de graça no EAD. Tem, né? As aulas que estão sendo colocadas para degustação, para tu conheceres bem, né, o produto, o que tu vai encontrar antes de comprar, saber se é isso mesmo que tu queres, né? Vai estar lá. E agora a técnica já mudou o endereço, né? universitário.com.br, essa técnica é fantástica, universitário.com.br/Preveste EAD. Melhor que essa técnica, só o Gordiola no Internacional agora. O técnico, né? E Andrezan, como é que tá a nossa rede aí? Vamos lá. Há várias mensagens aqui, vamos ler algumas aqui, ó. A Cindy diz, Paulo Silva, Lindóia te ama, beijos. Depois temos mais aqui, ó. Nós temos o Felipe Oliveira dizendo Paulo Silva Lindão. Olha só. E depois a Cindy fala o seguinte: todo mundo assistindo a live com olhos de lince jovem. Depois vai ter que traduzir. Mas Gabriel fala a mesma coisa. Olhos de lince jovem. Os olhos do lince jovem. Aquele que procura aqui, sim, ó. Né? Aquele que sai procurando a questão, é aqui que eu vou fazer, os olhos do lince jovem. Genial, genial. E depois ali, ó, temos mais ainda ali, ó, o Gustavo Guimarães diz, mais que amigos, irmãos, olha só. Olha só. Eu vou fazendo algumas adaptações aqui, viu? Depois aí, né? A Brenda diz, melhor dupla, olha que legal. E aí o pessoal falou, nossa, em relação à cantoria de vocês, tá? Não, beijão pra vocês, diz a Cecília. Nossa, que é um bordão que eu tenho. Nossa! Tá aí, muito bem. Muito bem. Me diga agora uma outra coisa aqui. Quantos acertos seriam necessários para os cursos mais concorridos? Já que a média é baixa, né? Claro que um curso menos concorrido, o cara acertando a média ali, foi embora. Né? Mas os cursos mais concorridos, qual é a média, onde é que o cara tem que pisar para chegar lá? Eu respondo. Olha, o mais concorrido, gente, é interessante pelo seguinte, né? Claro que a gente fala em medicina, né? Mas tem o direito, né? A psicologia, que são cursos também extremamente concorridos, né? Só que são pesos diferentes. São pesos diferentes. Mas vamos focar na medicina, por exemplo. Né? Até eu peguei esses dados também, eu tenho eles aqui, né? A partir de 21, 22 acertos começa a entrar no páreo. Não posso dizer mais nada. 21, 22 está entrando no páreo. Né? Uhum. Começou a entrar. Né? Mas é melhor do que ter que gabaritar, fazer alguma prova de sem nível dúvida, mais alto de média, né? Como exatamente. Uma língua estrangeira, o cara, se não gabaritar, tá fora. Né? E tu vê o seguinte... Ele tem a permissão, pelo menos, né? Para errar 2, 3, 4. Né? E tu vê o seguinte, ó, por um curso como o de Direito, né? Que nada tem a ver com Química, né? Também é elevado o número de acertos em função da concorrência, né? Em torno de 19, né? 20 acertos, entende? Isso aí cria uma dificuldade muito grande para o pessoal, principalmente ligado à área humanas, né? Psicologia também tem uma média bastante alta, né? Em torno de 18, 19 acertos para entrar no páreo. Muito bem. Bom, tá bombando aqui, mas é bom sempre a gente acabar no alto, né? E não deixar a bola cair, né? O programa tá
perfeito, tá fantástico, né? Interatividade aí a milhão. O Andrezão vai fazer as últimas colocações aí da rede, né? Antes de nós encerrarmos, e lembrar que o nosso Conversa de Professor continua, né? Nós temos amanhã a dica de redação com a professora Maria Tereza e voltaremos no dia 16 com a dica de português. Nós vamos dividir essa prova, é fundamental, importantíssima, a de língua portuguesa e redação. Ela é peso 3 para todo mundo, então nós vamos fazer primeiro as dicas de redação com a professora Maria Tereza e no dia 16 vamos falar de português com o meu colega Andrezão. Só um detalhe, amanhã é às 12h30, tá? Naquele horário alternativo que nós eventualmente fazemos e depois segunda-feira voltamos às 19 horas junto com a Hora do Brasil, muito melhor que a Hora do Brasil. Vamos falar um pouquinho aí, né, da nossa interatividade e falar um pouquinho mais do nosso EAD, falar do material que a gente não falou, né, e seguir aí a viagem. Perfeito, então vamos às considerações finais. Em relação ao material, quando o curso estiver disponível à venda, no ladinho haverá a possibilidade de compra do material. Essa compra não é obrigatória, mas o aluno poderá sim comprar esse material. Esse material será enviado fisicamente para a casa do aluno depois. Esse aluno que comprar o material também terá disponível o PDF. Por quê? Porque lá na área do aluno, o aluno pode assistir a aula, o vídeo, e ao lado o PDF. Então ele pode acompanhar pelo material bem ao lado. E aí há muitas possibilidades. O vídeo pode ficar menor, o material pode ficar maior, o vídeo pode ficar maior, o material menor, o que ele quiser. Então as possibilidades ali são várias, é bem legal de fato. Bom, olha só, vamos então às nossas últimas considerações aqui, as perguntas finais. A Nicole Freitas pergunta o seguinte: quem tem química com peso 2 deve acertar quantas? Daqui a pouco ali o pessoal vai... Depende do curso, né? Então, Nicole tende a falar aí qual é o curso específico para que eles possam dar uma resposta aproximada ali. Depois, a Brenda pergunta a mesma coisa, né? Peso 2, quantas questões, mas aí a mesma coisa é qual o curso específico, né? Depois o Olavo diz, mas grande professor Rossoni. O Olavo é meu tio, oi tio. Pô, mas só tem parente aqui, cara. Ou é o teu tio, ou é a colega de ensino médio. O meu ensino médio foi recente, foi 5 anos depois o Gustavo Guimarães diz o seguinte: Med te ama, Paulo Silva. Depois a Samira ali, medicina o curso. Medicina veterinária, na verdade, né? E a Samira ali manda ali o olhar com aqueles coraçõezinhos para vocês. Genial. E o curso ali, medicina veterinária, mas eu acho que aí é uma tabela específica, né? No dia? Olha só, em torno de 17, 15, odontologia já é um pouquinho mais. O que acontece? Existe um cronograma que a URGS ela divulga no final dos seus vestibulares, assim, que ela mostra basicamente os primeiros colocados, quantos acertos fez o primeiro colocado e quantos acertos fez o último colocado. Então tu tem uma noção da média que tu pode acertar em química. Por exemplo, o primeiro colocado em medicina veterinária ou odontologia foi, por exemplo, 20, o último colocado foi 15, então tu sabe, tem que ficar nessa média. Bom, como é uma pergunta recorrente, vou dar uma dica, um atalho. Pode ir para o site do Universitário, no universitario.com.br/pré-vestibular, aí não é o Preveste AD, só /pré-vestibular, e acessar ali, então, o prognóstico. Aí tu pode botar quantas questões tu simularia, né? 15, 16, 17 para o curso que tu vai fazer, e aí ele vai te dar mais ou menos, né, simula a nota da redação. Na hora do vestibular, tu vai ver que isso aí vai bombar, né? Tu vai acessar a nossa página, e aí conforme tu vai andando, né, na tua caminhada no vestibular, aí tu vais colocando quantos acertos tu tem em cada uma, qual curso que tu queres, qual a língua, e tudo vai sendo simulado ali nos nossos prognósticos. Muito bem, eu agradeço aqui não a presença do Rossoni e do Paulo Silva, que abrilhantaram, né, o nosso conversa de professor. Está dando aula para 58 parentes que ele convocou para fazer essa audiência subir hoje, né? E nós, então, estamos aqui nos despedindo hoje. Voltamos amanhã, 12h30, com as dicas de redação. Tchau!